Bom dia, né, todas as pessoas presentes. Vamos me apresentar. Meu nome é Vladimir, sou professor lá da Federal da Paraíba, João Pessoa. Me desculpe pelo atraso, mas eu estou desde das 3 horas da manhã da quarta-feira trabalhando, entendeu? Tipo assim, tive que sair de João Pessoa, fui para Brasília participar da plenária dos Conselhos de Saúde, né? Cheguei lá em Brasília, fiquei na quarta e na quinta. Ontem tive que sair de Brasília 1 da tarde, fui para Recife, de Recife para João Pessoa e ele fui para o plantão trabalhar, e agora de manhã cedo eu saí do plantão e vim para cá. Então, tipo assim, trabalhador super explorado que não tem, né, condição de estar fazendo sua militância sem se desresponsabilizar das obrigações. Queria agradecer à mesa, né, pelo convite de estar aqui presente. Essa atividade em Brasília foi uma atividade importante da Frente Nacional. A gente foi representando pelo Fórum da Paraíba, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Mostra, né, nossa presença lá, mostra a importância da participação da frente nesse movimento que o Soraya coloca da resistência, aos ataques que o sistema de saúde vem sofrendo. Então, a gente se encontra diante de uma plenária, foi uma plenária que congregou todos os conselheiros de saúde, do país que puderam ir para Brasília. Era uma plenária que estava sendo tratada como uma coisa meramente... na verdade não era uma plenária, era um congresso, eram os inteligentes falando, o pessoal do controle social escutando, e a gente conseguiu fazer um revertério lá, e a partir das nossas intervenções a gente conseguiu fazer com que os estados tivessem voz e expressassem sua indignação diante da situação que está colocada aí, que é os ataques ao sistema único de saúde. Então foi importante a nossa participação lá enquanto Frente Nacional, cumprindo com o papel de sempre estar tentando problematizar e trazer um posicionamento mais crítico com relação, aos ataques que vem acontecendo no sistema único de saúde. Peguei a metade do final da fala de Soraya. Na verdade, Soraya bateu minha carteira, porque essa fala, era a fala que eu tinha mais ou menos, tinha sido de pedido, proposta para mim. Mas não acho que seja de ruim não, porque tinha outras coisas que eu gostaria de estar falando, e que se eu fosse fazer a abordagem dessa temática que a Soraya apresentou, eu não ia ter oportunidade de fazer essa outra discussão. Então, vamos para outra discussão. E aí, assim, de uma maneira extremamente... não vou falar, não é simplista, mas uma tentativa de uma síntese, que ela fica, não tem a devida profundidade, mas a tentativa de explicar o que é essa tal dessa crise do capitalismo e por que essa crise empurra o setor do capital para os fundos públicos. Então vai ser mais ou menos essa a minha fala. Tentar, no primeiro momento, fazer uma discussão do que seria a crise do capital, depois as consequências dessa crise e a saída que o capital tem para fazer o enfrentamento dessa crise, e num terceiro momento fazer uma exposição com relação a essa questão do avanço do capital sobre o fundo público de maneira mais pormenorizada. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa retomar aqui é que o velho Marx já nos dizia, que o capitalismo é o coveiro de si mesmo, Então, tipo assim, ele não consegue, dentro da sua própria lógica, se sustentar enquanto um projeto societário. Ele, dentro da sua organização, ele se conduz ao seu auto-extermínio, ou à sua centralização máxima, condenando inclusive os princípios que o levaram, que o levaram à sua Constituição. Para entender o que é essa tal dessa crise. Primeiro que a crise é uma crise estrutural. O próprio capitalismo traz essas condições de repetidamente essa crise está acontecendo. E segundo, essas repetições a gente pode caracterizar como crises cíclicas do capital, que acontecem em alguns momentos e em alguns lugares, mas que elas nunca deixam de acontecer. A gente leva em consideração a última crise grande do capital, que teve influência, pelo menos que teve muito destaque, a crise de 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos. Mas na verdade alguns estudiosos colocam que a crise atual ela se inicia na década de 70 e até agora ela não se terminou, ela não conseguiu chegar a seu fim. A gente pode falar que essa medida dessa crise, a gente, retomando lá os estudos do velho Marx, é uma crise de superprodução. Então o que é isso?
Então, assim, o capitalismo, ele, para se desenvolver, ele precisa de estar frequentemente valorizando seu capital, né, investido. Então, assim, a gente não pode entender capital como dinheiro. O capital é o dinheiro em processo de valorização, ou capital em processo de valorização. Então, necessariamente, o capital é um movimento que o dinheiro faz mais dinheiro. Se o dinheiro só parado, ele não é capital, ele não faz parte do capitalismo. E aí a gente precisa estar levando em consideração que esse movimento de se fazer mais dinheiro, ele tem várias formas de acontecer. Uma delas é a partir da produção de mercadorias, a partir da produção de novos bens a serem consumidos. Esta produção de mercadoria, ela precisa de um elemento que é fundamental e sem ela não existiria o processo, né, de acumulação capitalista, que é uma mercadoria extremamente importante, que tem uma característica própria, que é a força de trabalho dos trabalhadores. Qualquer outro elemento que compõe a mercadoria, seja ela, né, os meios de produção, seja ela as matérias-primas utilizadas, elas não se valorizam. A única coisa que faz valorizar o capital é a força de trabalho. Por quê? Porque ela tem uma característica muito própria. O preço pago à força de trabalho é um preço inferior ao que é produzido por essa força de trabalho. Porque essa força de trabalho, ela coloca mais trabalho dentro dos trabalhos antigos, representados pelos meios de produção e representados pelas matérias-primas utilizadas para essa produção. Então, assim, o trabalhador, ele é a peça-chave, porque o processo, né, de acumulação de riqueza dentro do capitalismo, ele se dá a partir da expropriação do que a gente chama de mais-valia, que é esse tempo não pago ao trabalhador dentro de sua jornada de trabalho. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Se vocês pegarem o Capital, é a crítica da economia política, né, o subtítulo do Capital. Por que crítica da economia política? Porque antes de Marx, a economia, né, a economia clássica, né, ela explicava que o processo, né, de enriquecimento se dava a partir da comercialização. Eu comprava por um valor X, vendia por um valor X mais um, e aí eu tinha o meu lucro. Marx, ele começa a mostrar, né, a partir da avaliação do próprio capitalismo, se debruçando sobre essas teses, que não é assim que se dá o processo de acumulação capitalista de produção de riqueza. O processo se dá a partir da exploração da mão de obra, da exploração dos trabalhadores, pagando a esta mercadoria, que é a força de trabalho dos trabalhadores, que também é mercadoria, é um valor muito inferior ao necessário, né, um valor que é necessário à sua reprodução, mas ele é muito inferior ao que ele produz ao final do processo de trabalho. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar colocando como um primeiro ponto de análise. A segunda coisa que a gente precisa ver é que o capital, ele não acontece isoladamente, por mais que existam processos de concentração e monopolização do capital, mas o capital, ele tem uma concorrência, né? Não adianta só produzir, eu tenho que produzir e eu preciso vender isso no mercado. Quando eu vendo isso no mercado é que se realiza, se concretiza a questão do capital. E se ficar só na esfera da produção, a gente não consegue ter esse processo de criação de mais dinheiro, de valorização do capital. Então a gente precisa, então, ter uma associação entre a esfera da circulação e a esfera da produção e a esfera da circulação. Na esfera da circulação, são vários capitalistas concorrendo entre si. Quem ganha é quem oferece o que é mais barato e de melhor qualidade. É assim que a lei do mercado, vamos dizer assim, coloca para a gente, numa posição muito simplista com relação a isso. Para você ter condições de competitividade nesse mercado, na esfera da circulação, você precisa então estar produzindo muito. E como é que se produz muito? Ou como é que se produz? Há uma condição que você consegue, na competição com outros capitalistas, ganhar essa competitividade. Você tem dois processos para fazer isso. Um processo é o processo de intensificação da exploração do trabalhador. Então, se o trabalhador trabalhava 8 horas por dia, vamos começar a fazer com que ele trabalhe 10 horas por dia. Uma outra coisa é você estar fazendo com que esse trabalhador produza mais. Em vez de produzir 10 peças de alguma coisa, ele produza 15 peças de alguma coisa. E aí nós temos uma primeira contradição, né? Porque assim, esse trabalhador sendo explorado, ele vai ter um limite, que é o limite da própria saúde física e mental desse trabalhador. Ele não pode ser esticado além da conta que o próprio corpo e mente conduz a esta produção.
E aí você tem um segundo mecanismo de aumentar essa produtividade, né, de aumentar a produção, que é aumentando a produtividade. Como é que você aumenta a produtividade? Você desenvolvendo as forças de trabalho, você desenvolvendo desenvolvendo as forças produtivas, desenvolvendo os instrumentos de produção. Então, tipo assim, eu vou empenhar, né, parte do capital, né, que eu acumulei, né, que eu ganhei, que eu explorei dos trabalhadores em novas tecnologias. É o desenvolvimento das forças produtivas. Então, quando você desenvolve as forças produtivas, você consegue, então, ampliar sua capacidade de produção. E aí a gente começa a desenhar novamente a contradição do próprio capitalismo. Porque quando você intensifica a exploração do trabalhador, quando você dispõe de tecnologia para aumentar a sua produtividade, você vai ter menos trabalhadores sendo empregados, porque você substitui a mão de obra pela máquina, e você vai ter também um trabalhador mais pauperizado, né, mais espoliado, né? Então, assim, você vai ter uma pessoa que tem uma condição de vida pior, né, e você vai ter menos trabalhadores trabalhando. Com isso, você vai ter o quê? Você vai reduzir a capacidade de consumo do que é produzido. Olha só, por isso que ele é o coveiro dele mesmo, né? Então, tipo assim, você aumenta, né, a quantidade de produtos, mas quem é que consome esses produtos? Quem consome esses produtos é a própria classe trabalhadora, que vai perder então sua capacidade de consumir. E chega uma hora que você não tem onde enfiar mais as mercadorias. Quando você não tem onde enfiar mais as mercadorias, você começa a entrar nessas crises e começa a fazer as quebradeiras todas. A gente pode dizer que o desenvolvimento das forças produtivas, ela se potencializou depois da Revolução Industrial pela própria Revolução Científica, e constantemente a gente vai tendo aumento desta produtividade. Se o capital não consegue fazer a realização, né, na esfera da circulação, vender essas mercadorias, ele vai ter menos recursos para poder aumentar a produtividade no desenvolvimento de novas tecnologias e novos equipamentos para poder fazer o aumento da produção. E aí vem o pulo do gato, né? Por que que isto, o sistema produtivo, ele se relaciona com o sistema financeiro? Ele vai buscar nos bancos as condições para poder fazer com que você tenha o aumento dessa produtividade e mais recursos para poder fazer um investimento dentro do desenvolvimento dessas forças produtivas. E aí a gente começa a ver qual é a relação que existe entre o capital, produção e o setor financeiro, que é que poderia estar financiando o desenvolvimento dessas forças produtivas. E aí a importância do setor financeiro para o próprio desenvolvimento do capital. Só que a gente tem mais um problema. Mesmo fazendo isso, constantemente, as taxas de lucro dos capitalistas, elas vão se reduzindo. Se reduz cada vez mais, e o grande capital, ele não quer diminuir, né, a sua lucratividade, não quer diminuir suas taxas de lucro. Então ele vai procurar outras formas de recompor a sua taxa de lucro, recompor a valorização do próprio capital. O que foi, vamos dizer assim, o movimento, né, que se inicia na década de 70 que a gente caracteriza como neoliberalismo? A gente tinha um Estado muito forte, e esse Estado ele garantia minimamente condições aos trabalhadores. Não dá para entender isso também como uma benesse do capital sobre os trabalhadores. Porque o trabalhador, quando ele não precisa se preocupar com saúde, com educação, com moradia e com previdência, enquanto uma questão individual, ele pode estar dispondo de recursos para consumir as coisas produzidas pelo próprio capitalismo. Então, por mais que tenha um componente de resultado das lutas dos trabalhadores na conquista desses direitos, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim para o grande capital. E quem financia isso é o próprio Estado, a partir do recolhimento de recursos no setor produtivo e no setor da circulação, através dos impostos, etc. Então, assim, a gente pode chamar que esses direitos são salários indiretos. E esses salários indiretos seriam formas de você estar liberando recursos do trabalhador para ele consumir a mercadoria que estava ali em excesso. Então, esse estado de bem-estar social, em que alguns direitos dos trabalhadores eram garantidos e com qualidade, ele tinha uma importância vital também para dentro do próprio capitalismo, né? Então, não era uma benesse do capital para os trabalhadores, muito pelo contrário.
era favorável ao processo de acumulação capitalista que isso estivesse, né, que isso fosse importante. A gente não está negando as lutas por direitos, e a gente também não está negando a importância da luta dos trabalhadores nessas conquistas, tá? Mas, como o Soraya colocou, são conquistas aparentes, mas que não mudam a estrutura e não mudam a relação de forças dentro da própria sociedade. A gente não tem, então, uma sociedade que atenta aos interesses dos trabalhadores, ao invés de atender aos interesses da burguesia. Bom, na década de 70, você então começa a ver um questionamento com relação ao papel do Estado na economia, principalmente nessa questão do direito dos trabalhadores e das regras que protegiam o comércio internacional, a circulação de mercadorias e circulação de recursos pelo mundo afora, tal da globalização. Por quê? Porque se você tivesse o rompimento das barreiras do Estado para livre circulação de capital e de mercadoria, você teria como sair de um lugar em que você tinha barreiras protecionistas para venda de determinados produtos ou impostos mais altos para a produção de determinadas mercadorias e ir para um outro país em que isso era menor, e você teria como aumentar a sua taxa de lucro, porque você estaria saindo de uma condição mais desfavorável para uma condição mais favorável para a exploração dos trabalhadores e acumulação capitalista. Então você teve toda essa movimentação, né, que a gente chama de neoliberalismo, né, que aponta para esses elementos. E uma outra coisa também era a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, né, no sentido de que essa flexibilização permitiria que esses trabalhadores pudessem ser mais explorados ainda. É o que explica o fenômeno de você estar transportando algumas empresas multinacionais do centro do capitalismo para as periferias do capitalismo, tipo países da América Latina, onde o grau de exploração do trabalhador poderia ser mais alto e onde os governos poderiam estar também organizando aí formas de não intervenção tão forte sobre esses processos produtivos que garantiriam então essa taxa de lucro, a manutenção dessas taxas de lucro. Este movimento, que se inicia na década de 70 e vem se encaminhando até agora, eu acho que a Soraya apresentou na fala dela, que não houve nenhuma diferença de rumos desse processo do neoliberalismo, independente do governo que teve, no Brasil depois da ditadura militar, talvez diferenças entre intensidade e velocidade, mas a agenda neoliberal nunca deixou de ser cumprida. E aí você começa a ver que o capital precisa dessas novas formas para poder continuar se valorizando. Uma das formas que ele encontrou é sair também, não só das suas atividades do setor produtivo, mas entrar nas suas atividades no setor de serviços. Por isso, a onda de privatização. Olha só, o Estado forte tem que ser diminuído. Eu começo a fazer o discurso de que o Estado é um Estado ineficiente, o Estado é um Estado perdulário, o Estado é um Estado que não consegue dar conta das necessidades reais dos trabalhadores, da população em geral, se você quiser falar assim. Então você precisa otimizar as relações do Estado, precisa tornar esse Estado mais ágil e desresponsabilizar o Estado de algumas questões. E aí você vê toda a onda de privatização que faz parte da agenda neoliberal, que é a privatização das telecomunicações, a privatização dos transportes, a privatização de sistemas de água, esgoto, da energia elétrica. Então todos os setores de serviço, ele virou um campo fértil de exploração do capital. Então eu não consigo mais somente manter minhas taxas de lucratividade dentro do setor produtivo, dentro do setor de circulação, eu começo a avançar então no setor de serviços. E setor de serviços esses que são estratégicos, para garantir a soberania de um país, seja ela distribuição de água, seja ela a questão das telecomunicações, que hoje fica na mão de empresas privadas. Além disso, a gente tem também uma necessidade do capital, além das privatizações, de fazer com que esse Estado ele destine recursos, a serem aplicados dentro das políticas sociais para o próprio capital, que a gente fala que é o tal do avanço dos fundos públicos. E aqui um parênteses de que fundo público é esse? Fundo público é o dinheiro que o Estado tem para poder investir nas suas políticas, que é oriundo dos impostos coletados junto à sociedade. Este
fundo público, ele é vamos dizer assim, é uma necessidade para a manutenção dessas altas taxas de lucratividade, porque se você não tem como explorar diretamente o serviço através da cobrança do indivíduo pelo uso do telefone, pela água que bebe, pela energia que usa, você tem que fazer com que o Estado financie esse indivíduo que não pode ter essas coisas com o fundo público. É o caso da saúde. Que daqui a pouco não vai ser nem isso, né? Daqui a pouco você vai ter os planos privados de saúde, os planos populares de saúde. Mas a ideia é que, se o indivíduo não consegue pagar, o Estado paga pelo indivíduo. De qualquer forma, é o capital ganhando dinheiro com a questão do que é colocado para o Estado, com a posição do Estado. Por isso que o Estado é um Estado que não tem neutralidade. O Estado é um Estado de classe, representa uma classe e todas as suas ações vão ser em função de atender os objetivos dessa classe, as necessidades dessa classe. Então a gente começa a ver que o fundo público, que seria uma forma do Estado garantir alguns direitos dos trabalhadores, ele também é alvo de exploração do processo capitalista, de acumulação de capital. Então, este avanço, e aí vamos voltar um pouquinho para a saúde, esse avanço que tem no setor saúde, ele começou a se desenhar nesse sentido, no sentido de que o dinheiro do Estado deveria servir para garantir o direito da população, do trabalhador à saúde. Ele começa então a ser utilizado pelo próprio capital, através das empresas, para poder fazer com que esse dinheiro seja transferido diretamente para essas grandes empresas, para os grandes capitalistas, para a burguesia em geral. Tá? Então acho que esta questão talvez elucide isso. Então assim, as quedas das taxas de lucratividade do grande capital, elas começam a buscar alternativas para poder se manter dentro da expectativa que esse grande capital gostaria que fosse. Aí você acha que eles não podem ter um limite? Eles não têm um limite. O limite é o interesse deles, da população capitalista. E talvez isso mostre porque existe uma tendência à concentração de capital no mundo. Esse ano a gente foi apresentado a notícia de que, pela primeira vez na história da humanidade, 10% da população do mundo detém 95% de toda a riqueza do mundo. Então assim, o que isso representa? O que são essas pessoas? E 1% que tem muito mais do que isso. Tem quase 85% desses 95%, desses 90%. Eu não me recordo qual que é, 90 ou 95%. Mas veja só, olha a situação. Então, tipo assim, a gente poderia ter, vamos dizer assim, uma cidade, como Campina Grande, detendo a riqueza, a maior concentração de riqueza do mundo inteiro. Se a gente fosse pegar em termos de comparação entre quantidade de pessoas. Então, assim, é um absurdo uma coisa dessa. A gente não está falando do cara que pega o avião na classe econômica e uma vez por ano, a cada 5 anos, consegue viajar para a Europa e acha que é um burguês, entendeu? Esse não é um burguês, esse é um explorado, entendeu? Que tende a achar que é um burguês e não consegue se identificar enquanto classe trabalhadora. Porque o grande burguês, ele pega o seu avião e vai almoçar em Paris e volta de noite para jantar no Brasil. Então, acho que essa que é a questão que a gente tem que colocar. Não é a pessoa de classe média, entendeu? Apesar que a gente tem um problema, porque a classe média se acha burguesia, mas na verdade ela está nesse limbo intermediário, porque ele almeja ser a burguesia, mas ele continua sendo submetido às condições da classe trabalhadora e não consegue se identificar como classe trabalhadora. Isso talvez seja uma característica muito comum, as pessoas de classe média não se dão conta que é trabalhador. Mas, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. A vinculação ao setor financeiro, mais uma coisa, a vinculação ao setor financeiro, ela traz problemas. Então, assim, ela precisa do setor financeiro para continuar desenvolvendo os meios de produção, para continuar aumentando a produtividade, beleza. Mas, hoje em dia, o capital ele não vê isso como uma grande questão, no sentido de estar garantindo a sua taxa de lucro. Por quê? Porque as mudanças do sistema financeiro que foram permitidas a partir de algumas inovações, como a questão das telecomunicações, que você tem comunicação imediata com o mundo inteiro, ela permite que essa circulação de capital ela seja extremamente intensificada e instantânea pelo mundo. Isso permitiu que a gente tivesse algumas situações
que era mais interessante você investir no setor financeiro do que investir no próprio setor produtivo. Por exemplo, montadora de carro ganha mais dinheiro agora financiando o carro para a população do que produzindo carro. E aí você começa a entrar num cassino em que são apostas em cima de apostas. Quando você tem taxa flutuante de câmbio, que é uma das características do neoliberalismo também, você não tem mais a fixação de quanto a moeda X vai valer daqui a 6 meses. Aí tem um esperto que cria um seguro que vai dizer que daqui a 6 meses essa moeda vai continuar valendo X. E você compra aquele seguro e paga mais por isso. Só que esse esperto tem um outro esperto, ou ele mesmo, que vai vender esse seguro para uma outra pessoa, que vai vender isso para uma outra pessoa, e essa coisa fictícia, que é a promessa de que isso vai valer tantos, começa a virar uma mercadoria que não existe. E aí você começa a fazer isso circular. Isso não é só para a questão da taxa de câmbio. Se você vai criar boi, eu vou vender o meu boi daqui a 6 meses. Aí eu estou em medo que meu boi vai custar menos do que está custando hoje, que eu comecei a investir hoje, porque meu boi hoje vale tanto, eu vou conseguir acumular tanto. O que eu faço? Eu compro, no mercado de seguros, nos commodities, um seguro de que meu boi daqui a 6 meses vai valer o que vale hoje. Não existe boi. O boi nem nasceu para ser vendido ainda. E esse seguro ele é vendido como moeda de troca. E isso vai circulando. Isso faz com que a gente tenha hoje um volume de recursos circulando que é fictício e não corresponde à quantidade de mercadorias que a gente tem, produzidas e existentes. Então isso é uma questão virtual. E quando você tem um problema nessa circulação, você tem a quebra. E a quebra é muito pior do que a quebra do sistema produtivo, do processo de superacumulação. E no processo produtivo você ainda tem mercadoria, que você não tem absolutamente nada. Então assim, e aí, como o grande capital viu que essas apostas são apostas que são, apesar de altamente lucrativas, mas são questões que são inseguras do ponto de vista de que isso pode estourar, a bolha estoura, você tem cada vez mais se voltando para a questão dos fundos públicos, se voltando para o setor de serviços. Por isso a exigência de privatização de cada um dos aspectos da nossa vida. Por isso essa questão de você estar fazendo com que o Estado cumpra com a transferência de recursos do fundo público para esses serviços. E a gente pensa que algumas coisas que deveriam nos proteger, nos protegem ou propõem coisas alternativas, na verdade não é isso. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, que teoricamente deveriam defender a saúde pelo mundo afora, elas hoje estão propondo uma coisa chamada cobertura universal de saúde, que a princípio parece uma coisa muito próxima de nós, porque a gente tem acesso universal. Mas a grande questão é essa: o acesso universal, ele é um direito das pessoas poderem ascender à questão do exercício do direito à saúde. A cobertura universal ela traz essa condição somente para aqueles que não podem arcar com os custos do seu programa de saúde. Ou seja, você começa a fazer com que as pessoas tenham que se responsabilizar pela sua saúde através de compra direta de serviço ou através de planos de saúde, e somente aquelas pessoas que estão na linha de pobreza, que não podem arcar com esses custos, que são de responsabilidade do Estado. E se a gente começa a ver que essa proposta surgiu na década de 90 da Organização Mundial de Saúde, ela vem caminhando nesse sentido no Brasil. Haja vista que você tem a saúde da família, que é a atenção primária à saúde, que é sim uma importante ferramenta de reorganização do sistema de saúde, sendo universalizada, mas não na perspectiva da qualidade da vinculação com a atenção secundária e terciária, que garantiria a integralidade da saúde, mas sim com uma política residual para a população em geral, enquanto a atenção secundária e terciária ela fica submetida à lógica do mercado e aos processos privatizantes, como foi a IBSERV. A IBSERV foi a privatização de 47 hospitais universitários que são de atenção secundária e terciária. 47 hospitais universitários que talvez fosse a maior rede de atenção secundária e terciária do país, com capacidade de atender a população não dependendo do setor privado. Quando você quebra essa linha dorsal, você tem entrega disso para o setor privado. As propostas de plano privado de saúde, plano popular de saúde, ela vem nesse sentido. O ex-famigerado deputado Eduardo Cunha, ele tinha também um projeto de lei que obrigava que todos os trabalhadores tivessem seu plano de saúde com carteira assinada.
E a gente começa a ver que a assinatura, né, da entrada de capital estrangeiro, ferindo o preceito constitucional que nosso ilustre deputado Manuel Júnior, né, apresentou e Dilma sancionou, né, é o caminho, porque assim, os planos de saúde no Brasil todos estão falidos, né? E aí precisaria do quê? De capitalização desses planos de saúde para que eles conseguissem dar conta dessa expansão incomensurável de consumidores, que seriam as pessoas que teriam que pagar esse plano privado de saúde. Então é uma forma de você estar transformando o setor saúde num setor de comércio. E um setor de comércio que tem sim uma vinculação com a acumulação do grande capital internacional, porque ele estaria indiretamente financiando esses planos de saúde, porque os planos de saúde brasileiros não têm condição de estar fazendo com que esses planos aconteçam, ou absorvam essa massa de trabalhadores de população que está sendo colocada aí enquanto potencial para a utilização desses planos privados de saúde. Então a gente começa a ver que não existe um acaso, né? O que existe são relações sociais, né, e relações de interesse de classe que estão em disputa na sociedade, que apontam para as políticas públicas, que apontam para onde esse fundo público vai ser colocado. Um exemplo que saiu na internet, está sendo muito divulgado, eu acho que vocês já devem ter visto isso, né, porque sai dos memes e não sei o quê, é a questão da Previdência Social. A Previdência Social é colocada no Brasil, né, para todos os meios de comunicação, como uma previdência que é deficitária, por isso a gente precisa aumentar o tempo de aposentadoria. Olha só como é engraçado. Engraçado não, como que é sacana, né? Porque isso não é engraçado. Os capitalistas colocam que a crise da Previdência é o envelhecimento da população. Então a culpa da Previdência estar falida é porque a gente está tendo uma longevidade maior, né? Tipo assim, talvez, né, coisas assim que não dá para você dá para você aceitar isso, entendeu? Então, tipo assim, quando você contribuiu, né, isso sem romper com a lógica do capitalismo, contribuiu sua vida toda, entendeu? Trabalhando dentro desse perspectiva, no momento que você pode, vamos dizer assim, descansar, eles querem jogar mais para frente ainda o tempo de aposentadoria, porque não é para você descansar. Aí aparece, né, como a mídia é importante para isso, né? O Fantástico, né? O Globo Rural, né? O Globo Repórter, entendeu? Tipo assim, olha só como os idosos agora são ativos, 74 anos estão trabalhando, entendeu? Puta vida, entendeu? 74 anos eu tenho que estar cuidando dos netos, sentado na praia, entendeu? Se puder tomar uma cerveja, eu tomo uma cerveja, entendeu? Mas não ficar se submetendo à continuidade da exploração que foi submetida a vida inteira dessas pessoas, entendeu? Eu acho que essa que é a questão. E aí joga a culpa, e a culpa dos trabalhadores. Os trabalhadores estão ficando mais velhos, então a culpa é deles, eles que arcam com as consequências. A outra questão é que os benefícios são benefícios que não são compatíveis com o Estado, com o Estado brasileiro no atual momento. Então, assim, são benefícios muito altos que eu preciso limitar esses benefícios, porque esses benefícios não são compatíveis com a arrecadação. Na verdade, a Constituição de 88, ela aponta, né, que o que constitui o Fundo da Previdência Social não é só as contribuições dos trabalhadores. O que faz com que você tenha recursos para a Previdência Social é uma série de impostos que existem no Brasil e que compõem a Previdência. A Previdência, ao contrário do que é propagado, que ela é deficitária, ela é superavitária. E por isso os ataques à Previdência, que é da onde você pode tirar dinheiro do fundo público, mas que não tem mais da onde tirar. Se a gente levar em consideração, né, não sei se vocês já acompanharam aquele gráfico de pizza da auditoria da dívida cidadã, né? Ele mostra lá que 46,7% dos recursos da União são utilizados para a rolagem da dívida pública, 3,9% para a educação, 4,1% para a saúde. Então, assim, é 10 vezes mais, 10 não, né? 11, sei lá, tem que fazer as contas direito aí. Mas, assim, é no mínimo 10 vezes mais para pagar juros de dívida de banco do que para se fazer investimento na saúde da população brasileira. E não é 1 milhão de pessoas que tem banco, né? Vocês imaginam que deve ser no mínimo, né? No mínimo não, no máximo 10 famílias que devem ser as pessoas donas desses bancos que oferem, que, né, tipo assim, que vampirizam, né, quase metade do orçamento da União. Então, para a gente poder entender o quanto isso é significativo, né? E aí, né, nenhum governo
né, depois da redemocratização do país, rompeu com isso. Muito pelo contrário, se intensificou ainda mais essa questão. Porque o próprio governo joga no mercado especulativo para poder fazer com que ele tenha lucratividade para garantir a seguridade social dos seus empregados, o que acontece com os fundos de pensão. Só que os fundos de pensão eles quebram, porque o mercado quebra. Foi o que aconteceu com o fundo de pensão dos Correios, é o que aconteceu com o fundo de pensão da Petrobras, e assim vai, né? A Funpresp, que é colocada pelo governo federal para os funcionários públicos, ela trabalha nessa lógica, né? Então, assim, você contribui, mas não sabe quanto você vai receber. E se vai receber também, né? Então, para a gente poder se atentar para isso. Para a saúde, né, o nível de avanço sobre o fundo público talvez tenha um exemplo muito claro, né? Então, assim, além de ser só 4,1% dos recursos, né, da União, você ainda tem uma medida do Maduro, que é a tal da desregulamentação das receitas da União, que permite ao Executivo retirar 30% dos recursos da Seguridade Social para fazer o que bem entender dele. E aí, se fazer o que bem entender, é manter superávit primário, rolar a dívida do banco, etc. Tá? Isso foi implementado em 94 por Fernando Henrique, né? E Dilma, antes de ser impeachmentada no ano passado, ela já tinha encaminhado para o Congresso Nacional para aumentar de 20% para 30%. Né? E, né, essa desregulamentação das receitas da União, ela deveria vencer em 2015. A proposta da Dilma era fazer com que isso fosse até 2023, né? E que fosse 30% em vez de 20% do dinheiro que era para ser aplicado à Seguridade Social. O governo Temer foi agora, depois que foi impeachmentado, não mudou muita coisa, no sentido da condução da política neoliberal, foi lá e aprovou. Né? Aprovou e pior, né? Não aprovou para 2016, aprovou retroativo para janeiro de 2015. Então, assim, o dinheiro vai ser usado novamente para poder atender aos interesses do grande capital em detrimento da população brasileira. Então, assim, você tem, né, um trabalhador, na área da saúde, um trabalhador cada vez mais pauperizado, uma população cada vez mais doente, necessitando de consumir, né, insumos, né, da área da saúde. E fora isso, porque a lógica do capital é essa, é estar em todos os lugares, é mercantilizar a vida em todo momento, né? Então, para você ver, se você tem uma pessoa doente, ela vai precisar de exame. Quem tem o exame é o grande capital. Você vai precisar de máquina. Quem tem a máquina é o grande capital. Você vai precisar de remédio. Quem tem o remédio é o grande capital. Pra vocês terem noção, calcula-se que os gastos com saúde mundial representam 10,5% do PIB mundial. Isso é em torno de 5,4 trilhões de dólares. Para comparar, os gastos militares mundiais, e aí você liga a televisão, o Iraque, a Síria, né, não sei na onde, no Rio de Janeiro, e aí gasto militar não é só a guerrinha dos Estados Unidos e dos outros países não, tá? Gasto militar é o desenvolvimento de tecnologia, gasto militar também é o tiro que mata a população negra e jovem nos morros do Rio de Janeiro e nas periferias de qualquer país, né, do mundo afora. Os gastos militares do mundo representam 1,8 trilhões. Ou seja, a saúde, né, circula 3 vezes mais praticamente do que os gastos militares. Então, assim, é um grande negócio para o grande capital, né? Além de ele ganhar dinheiro com isso tudo, né, ele ainda ganha dinheiro avançando sobre o fundo público e privatizando os serviços de saúde ou assistência à saúde. Então, assim, a gente está dentro dessa situação. Eu acho que quando o Soraya coloca que somente a estatização, e a gente defende, né, o SUS 100% público e estatal, ele aponta porque a gente não consegue fugir da lógica do capital se a gente não tiver uma estatização desse sistema. Né? Por que o sistema de saúde ele tem parte do sistema privado? Para acabar, já estou me cutucando aqui. Porque quando a Constituição implementou o SUS em 88, a gente não tinha rede de assistência e dependia do capital privado para poder fazer a complementaridade do sistema de saúde. Só que o projeto da reforma sanitária dizia que a gente ia ganhar autonomia com o passar dos anos, constituir uma rede própria e, manda um pouco só do capital privado nas favas, entendeu? Só que o que aconteceu foi o contrário, cada vez mais a gente ficou dependendo do capital privado. 66% dos leitos hospitalares no Brasil são privados combinados com o SUS. 85% das máquinas para fazer diagnóstico, para fazer terapêutica, são privados combinados com o SUS. Tá?
87% dos procedimentos de alta complexidade, que é o que dá mais dinheiro, são privados. Enquanto que 90% de baixa complexidade, que é o que não dá lucro, fica a cargo do Estado, né? Então, para vocês entenderem qual é essa lógica, só romper com a lógica do capital que a gente vai conseguir fazer isso. Semana passada eu atendi um paciente, ele era um policial militar, estava em serviço e ele infartou. Chegou 15 para 6 da manhã lá na UPA, onde eu trabalho. Chegou lá na UPA 15 para 6, a gente viu que ele estava infartado, ele evoluiu mal, evoluiu para complicação. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas João Pessoa ele cortou todo o setor de cardiologia intervencionista por falta de pagamento. Então, assim, se infartou, morreu, não tem o que fazer. Porque a gente não tem nada disso no SUS. O pessoal foi atrás de ver quanto custava para poder fazer as coisas. Eu fiquei sabendo quanto custava o negócio. Um cateterismo cardíaco custa R$3.200, certo? Só que se fosse colocar stent para abrir a artéria do caboclo, era R$13.000 cada stent. Às vezes precisa de 5. Fora isso, ainda tinha que pagar o pós-operatório com CTI, que é R$1.800 a diária. Então você vai colocando quanto custa isso. Quem custa isso é o SUS, entendeu? E a gente paga para o setor privado fazer isso. Então assim, não adianta a gente discutir só a saúde se não discutir o que a gente tem nas universidades, nos institutos técnicos. Porque por que a gente deve ficar dependendo de medicação? Se a gente poderia ter produção própria de medicação. A gente poderia ter esses stents, que é uma molinha, menor que a molinha do isqueiro, entendeu? Que poderia ser produzido pelo Estado, para poder atender a população. Então assim, não dá para discutir saúde numa perspectiva que a saúde é uma questão setorial. A saúde está dentro das relações sociais que existem na sociedade como um todo. Se a gente não romper com a lógica de fazer da saúde, ou melhor, da doença, né, um grande negócio, a gente nunca vai conseguir prestar atendimento a todas as necessidades das pessoas que precisam da assistência à saúde. Eu vou encerrar minha fala por aqui. Obrigado, desculpa mesmo, que eu acho que eu passei bem.